Estamos de volta e você que está nos assistindo aí, que é de outra região, de outro bairro, de outro lugar, e até mesmo aqui na nossa região, e que está gostando aí do material que a gente está produzindo e quer utilizar esse material com outros grupos e produzir talvez aí um grupo de discussão sobre o que a gente está falando, e se você puder me retornar também com algumas demandas, eu te agradeço bastante, porque isso pode se tornar um case muito rico para ser trabalhado e de alguma forma implementado. Você pode estar acessando o nosso site e lá tem um link chamado videoaula, e a gente tem postado todos os nossos materiais e daqui para frente eu vou estar tentando produzir novos cenários aí de conversa sobre isso. Então eu queria disponibilizar para você esse tipo de oportunidade, mas também nos retornando com isso. Quero te agradecer essa audiência, essa participação. Para mim eu te agradeço. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, não tem como acessar isso, mas simplesmente eu estou fazendo, crendo que de alguma forma isso vai abençoar e vai acrescentar na vida das pessoas que a gente tem, pelo menos as pessoas que a gente tem falado que a gente está produzindo esse material. Mas pode acessar lá e ter essa oportunidade de troca. Vamos à nossa 11ª aula. Nós estamos falando sobre serviço, compromisso com o ministério pessoal, descobrindo meu ministério. Vamos caminhar. Os propósitos, gente. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Quais são os propósitos? Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de foco, de objetivo, de motivação, aquilo que me leva a fazer isso. Qual é o propósito que você busca uma profissão? Qual é o propósito? Só o dinheiro? Não há uma realização, não há um desejo também de querer modificar a realidade onde você está? Você quer ser dentista? Você quer ser um dentista igual a todos? Você quer ser um marceneiro? Você quer ser um marceneiro igual a todos os outros marceneiros? Você não busca nenhum diferencial, você não se aprofunda em buscar uma nova maneira de fazer aquilo que você está realizando? Essas perguntas, elas podem ser, num primeiro momento, perguntas naturais, perguntas óbvias do ser humano na sua conquista, na sua busca, na sua construção de vida e de sentido de vida. Porém, quando nós estamos falando de dons espirituais, eu estou falando de outros princípios além destes. Estou falando de princípios que vão nortear estes que eu acabei de falar sobre outras perspectivas. E aí eu vou falar de mim. Por exemplo, eu hoje estou estudando Direito. Já falei isso em outras vezes, estou estudando Direito. Mas eu vou falar da teologia. Hoje a teologia, para mim, ela não tem como objetivo ficar presa dentro de uma estrutura eclesiástica simplesmente para produzir teologia, em que a gente possa criar linhas de defesas e linhas de uma construção efetiva, que possa intervir. Mas olhar a teologia como uma ciência que possa realmente nortear as pessoas quanto à questão da espiritualidade, por exemplo. Por que o nosso discurso, o nosso discurso espiritual, e aí eu falo dessa categoria chamada evangélica, essa categoria que acaba tendo um discurso muito superficial, usando uma linguagem, muitas vezes uma linguagem elitista e exclusivista. E eu não estou aqui sendo tão derrotista do ponto, não estou generalizando que isso ocorre com todas as igrejas ou com todos os grupos religiosos ditos evangélicos. Mas eu estou falando das referências, como eu comecei, referências minhas, do que eu observo hoje. Quer dizer, você está numa roda de amigos e essa roda de amigos resolve tomar cerveja. Não posso sentar na roda dos escarnecedores.
Amigo, se você não gosta de cerveja, né? E aí eu vou dizer assim, pede uma cerveja sem álcool se você gosta. Eu faço isso. Eu tomo cerveja sem álcool. Não tem problema nenhum com isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes eles ficam, ué, você vai tomar cerveja, mas cerveja a sua igreja permite? Eu falo assim, amigo, não é a cerveja que determina quem eu sou. Não é isso que está definindo agora o que me caracteriza. E aí eu crio uma outra condição de relacionamento. Essa visão teológica é o que eu procuro fazer. Eu procuro, dentro desse conhecimento, dessa área de conhecimento que eu busquei investir, eu procuro dar para os meus irmãos uma leitura mais ampla daquilo que a gente está chamando de conduta cristã. Porque, por outro lado, nós vamos encontrar pessoas com um discurso teológico e doutrinário todo arrumado, mas é uma pessoa que tem caixa 2, é uma pessoa que é desonesta, é uma pessoa que mente com facilidade, é uma pessoa que quando o telefone toca na casa dela diz que eu não estou. E aí quer discutir comigo questões aparentes ou questões aparentes do ponto de vista de rótulo social? Eu acho que aí a gente tem uma teologia muito fraca, né? Eu conheço líderes evangélicos de igrejas tradicionais que tomam um vinho e às vezes tomam um vinho escondido nas suas casas para que os seus outros membros não saibam. Talvez pela rigidez doutrinária, se esses irmãos ou irmãs que têm problemas com o alcoolismo, ao verem o seu líder nessa figura tão mitológica, né? Uma figura de autodependência tão grande, é o meu pastor, é o meu líder, tudo que ele fala eu obedeço, e o discurso de não faça, não faça, não faça, é pecado, é pecado, é pecado, sem ensinar, sem criar maturidade, sem criar uma didática em que as pessoas possam andar com as próprias pernas. No momento que elas se veem numa situação em que aquele líder faz algo que ele tem uma concepção de maturidade e ele cria um desmoronamento, aí ele fez as pessoas pecarem definitivamente, né? Porque quando o texto bíblico fala lá de não comer carne porque vai escandalizar, eu estou dentro de uma cultura em que aquelas pessoas foram ensinadas daquela forma e que definitivamente comer uma carne de porco poderia realmente refletir numa situação de desastre nessa desconstrução. Porém, não significa que a gente vai alimentar essa imaturidade ou que a gente deva manter essa imaturidade em detrimento do tal do pecado, né? Se você leva aquela pessoa ao pecado por essa atitude de imaturidade, o fato de eu ter o cuidado com essa liberdade para que essas pessoas não pequem ou que eu leve essas pessoas a pecar, não significa que a gente não construa um caminho de busca de maturidade, de reflexões que possam produzir isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quais são os propósitos dos dons espirituais? Eles precisam avançar, eles precisam criar, eles precisam estar livres para Deus se utilizar da sua vida, irmão. Da sua vida, né? Não confunda liberdade com libertinagem, não confunda maturidade com imposição de liderança, né? Os dons são para produzir maturidade e estabilidade em nossas igrejas, em nossas comunidades, nesse movimento. Vamos traduzir essa palavra igreja pelo movimento? Então, os dons são para produzir maturidade e estabilidade em nosso movimento, para que nosso movimento tenha uma relação equânime. Vamos lá, vamos avançar. Como descobrir o seu dom? Estude. Estude. Vamos ver as listas dos dons e ampliar, e enxergar, criar uma abstração, né? Fazer com que ele tenha uma visão maior além daquilo que eu estou enxergando pontualmente. Ensaie o erro, experimente. Experimente, irmão. Tente, teste, vamos fazer. Ah, não, eu acho que eu sirvo para cantar. Volto à questão dos paradigmas. A gente só olha algumas coisas, a gente cria uma ideia de que servir somente em alguns pontos. Cantar, tocar um instrumento, dirigir, pregar, recepcionar alguém, fazer alguma coisa na cantina, cuidar do som,
ser professor de uma escola bíblica, né, ser professor de que a gente criou alguns rótulos e a gente não consegue expandir esse rótulo para outras, olhar para o ponto que o dom espiritual nos foi chamando a atenção e ampliar outras formas dele ele atuar e dele agir. Desengessar, essa é a palavra que eu acho que caberia bem aqui, né? Então analise, busque respostas dos outros. Porque às vezes eu acho que eu sei cantar, eu sou um completo desafinado, eu não consigo chegar na afinação, não tenho essa habilidade, eu não consigo construir uma relação em que eu faça isso com prazer e eu possa tornar isso numa relação no meu cotidiano, fora daquele horário, daquele ambiente, uma atitude prática com aquilo. Preciso me perguntar sobre essa questão. Busque treinamentos. Aproveite as reuniões de líderes, aproveite outros espaços, discuta. Vamos olhar o que está em volta da gente, como é que a gente pode aprender. Não só no ambiente eclesiástico. Não só no ambiente eclesiástico. São pouquíssimos os ambientes eclesiásticos que produzem uma oportunidade de um crescimento. São pouquíssimos. A maior parte deles, eu diria que são bitolantes. Bitolam você numa área de conhecimento que não dá a oportunidade de você crescer em outras áreas. Tá? Vamos avançar aqui. Deus quer que você use o seu dom servindo em um ministério. Servindo em um ministério. Esse termo ministério hoje, dentro da nossa realidade, ele tem sido muito difícil de ser utilizado. Mas o termo ele está correto, ele não está errado. Ministério é serviço, ministério é servir. Então, servindo em um ambiente de serviço. Como eu posso servir junto daquele movimento? Aonde, em que área eu posso servir aquele movimento? Né? Através de projetos de curto prazo, através de situações imprevistas. Como eu posso fazer? Né? Então, é mais fácil descobrir seu dom através do ministério do que seu ministério através do seu dom. Vamos avançar. Desembrulhando meus dons. A Bíblia não nos faz restrições sobre a qualidade de dons, a quantidade de dons. Né? Quantidade de dons. Vamos corrigir aqui. Quantidade de dons. Quantidade de dons. A Bíblia não nos faz restrições sobre a quantidade de dons. Aí tem os textos bíblicos, aperta o pause, vai ler, estude. Se tiver dúvida, vamos conversar lá no nosso espaço, vamos debater, vamos crescer juntos, vamos chegar num entendimento. Todos os dons são dados para ajudar a igreja, esse movimento, ajudar essa ação, esse ato contínuo das pessoas que estão indo no caminho. Né? Todos os dons são para ajudar a igreja a cumprir os seus propósitos. Que propósitos? Propósito de uma igreja que ao andar, ela está influenciando aquela cultura, aquele jeito de ser, que acabam levando as pessoas a olhar para esse Cristo verdadeiro, é esse Deus de amor, é esse Deus que nos acolhe, é esse Deus que nos anima, é esse Deus que nos dá uma esperança de vida completamente diferente. Então todos os dons são para ajudar a igreja, esse movimento, chegar nos propósitos. Nós existimos para ser luz e sal, para influenciarmos essa comunidade, para gerarmos consciência de vida, gerarmos uma motivação, gerarmos, por exemplo, uma coisa que a gente não tem falado por muito tempo, gerarmos uma nova consciência sobre a questão do meio ambiente. Esse movimento que nos leva, esse movimento gerado por Jesus, precisa fazer com que a gente crie novos hábitos, hábitos de vida, hábitos profissionais, hábitos relacionais. Qual é o nosso propósito? Sermos sal e sermos luz. E como é ser luz e ser sal? É só dizendo para o outro assim, você está em pecado, você precisa de Jesus? Ou é a partir das minhas atitudes, dentro de uma sociedade, com aquela área de conhecimento que Deus me deu, seja ela qual for, seja em que nível for, mas influenciar as pessoas com o que eu acredito, com aquilo que Deus tem me feito acreditar, com uma esperança que ela é completamente diferente da esperança de um político, de um projeto de lei que possa dar isso, mas eu também ser um instrumento para gerar um projeto de lei que seja favorável à coletividade, para eu ser um instrumento de conhecimento para mexer com as estruturas sociais e lutar por aquilo que é justo. Quais são os nossos propósitos? Como é ser luz e ser sal? Pense nisso, aperta o pause, até o nosso próximo encontro. E que definitivamente Deus possa nos usar para servir este mundo com qualidade, eficiência, efetividade e eficácia, em nome de Jesus.
Até o nosso próximo encontro.